punhetaço. As imagens de vídeo começaram a circular loucamente pelas redes sociais no domingo, iniciozinho da semana. Em São Carlos, no interior de São Paulo, alunos de medicina da Universidade de Santa Amaro tomaram a quadra onde a equipe de vôlei feminino disputava uma partida com a medicina da São Camilo, abaixaram as suas bermudas e se masturbaram coletivamente, ou, de acordo com outros, simularam masturbação. Olha, do ponto de vista da mensagem que eles passam, não faz rigorosamente nenhuma diferença. Mulheres são invadidas na nossa sociedade a toda hora. Vagão exclusivo no metrô, isso não existe à toa, porque é lá, é nos ônibus, nos trens, em que homens se esfregam. Não é raro em boates que cabelos sejam puxados. Em alguns lugares mais desertos, mais escuros, até os olhares podem ser agressivos, podem intimidar. O Brasil é um país difícil, um país onde a violência se disfarça, mas ela se impõe. O episódio da Unisa, o jogo de vôlei que foi interrompido por homens, ele ocorreu em abril. Um espaço feminino, uma disputa esportiva feminina para mulheres brilharem, se esforçarem, e de repente seus colegas homens acharam que estava tudo bem ocupar aquele espaço e mostrar o que sentiam. Se isso não é objetificação sexual, o que é? Foi em abril. Na época, a universidade não fez nada. Desde que a notícia explodiu nas redes sociais, aí sim, a Unisa expulsou 6 do curso de medicina. Mas isso foi só agora sob pressão das redes, que botou para fora aqueles que identificou. O MEC, o Ministério da Educação, entrou no caso, cobrou explicações da reitoria. O Ministério das Mulheres se manifestou indignado. A Polícia Civil de São Paulo está investigando. Mas e se não tivesse sido nada disso? Na Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Comunicação de lá, uma professora errou a designação de gênero num adjetivo que usou para uma aluna trans. Disse que estava chateado e não chateada. Estava vendo a aluna pela primeira vez, e isso se deu num contexto. A aluna estava questionando a bibliografia que a professora havia trazido. Queria ela, a aluna, ser tratada de igual para igual com a professora no nível acadêmico. Isso gerou um embate mais tenso. Há uma gravação em áudio. A aluna, desde cedo, começa a insinuar a transfobia, vai peitando. E a professora, a gente percebe pela voz, ela entende perfeitamente o que quer dizer ser chamada de transfóbica dentro de uma universidade, ou em qualquer ambiente progressista. É uma acusação que, uma vez feita, é muito difícil combater. Mas e se a professora, nesse caso, tiver razão? E se a gente estiver começando a assistir uma coisa muito parecida com Escola Sem Partido, só que vindo da esquerda? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Vocês conhecem o Christian Lynch, conservador estatista? Ou socialista nacionalista? Ou talvez o liberal-democrata? Ou então o neoliberal? Ou o socialista cosmopolita? Ou o conservador culturalista? São 6 as ideologias brasileiras. Algumas estão entre nós desde um pouco antes da independência, outras foram chegando depois. 2 tipos distintos de conservadorismo, 2 socialismos, 2 liberalismos. Você sabe em qual você se encaixa melhor? O curso do Christian começa na semana que vem, e se você for assinante premium do Meio, assiste a aula inaugural de graça. Aproveita, assina. Se você quer entender com profundidade a política brasileira, esse é o curso para assistir. Já esse aqui é outra coisa. Esse é o ponto de partida. Vocês assistiram às imagens capturadas na quadra de vôlei da Unisa? Existem algumas versões desse vídeo circulando, tá? A maioria está editada, manipulada para que a gente não veja nudez. Então, ou tem um efeito de blur, ou um pixelizado, mas o que a gente vê mesmo são uns rapazes ali, 18, 19, talvez 20 anos, correndo pela quadra, rindo muito um com o outro, as bermudas abaixadas de uma forma meio desengonçada ali. Já tentou correr rápido com uma bermuda pelas pernas? Pois é. Quem procura no Twitter encontra uma diversão sem qualquer disfarce. Ainda assim, tão longe, a câmera não é particularmente boa, a imagem talvez esteja com um zoom digital forte, por isso nada é muito nítido. E não há rigorosamente nada em toda a movimentação que sugira qualquer tipo de ato sexual, inclusive o de masturbação, rigorosamente nada.
Onde é que aparece qualquer menção ao ato? Nas descrições escritas. Internet tem essa coisa maluca, tem a imagem, tem a descrição escrita, todo mundo lê a descrição, assiste a imagem, e quando instado a dizer o que está na imagem, repete o que está escrito, mesmo que a descrição não bata com a imagem. Agora o jornalismo começa a aparecer. Os primeiros alunos que estavam lá começam a surgir. E todo mundo que testemunhou a coisa e se manifestou até agora disse que não teve punhetaço nenhum. Os alunos da São Camilo, na torcida adversária, viraram de costas e abaixaram as suas bermudas. No meu tempo de faculdade, a gente chamava isso de bunda lelê. E nunca, rigorosamente, ninguém interpretou um bunda lelê como qualquer conotação sexual. É bagunça. Aí, em resposta, os alunos da Unisa, após o jogo, circularam com a bermuda também abaixada. Eu sou do tempo em que quem se chocava com nudez nesse tipo de contexto era gente muito conservadora. Eram as senhoras de Santana que saíam em marcha com Deus pela liberdade, sabe? Aquela turma que pedia ditadura. Quando eu era adolescente, os biquínis na praia eram menores do que os de hoje, as pessoas desfilavam sem roupa no carnaval, não era só mulher não. Tinha gente pelada na novela das 8. Quando uma mulher sem roupa apareceu do lado do presidente da República, não ofendeu ninguém, virou piada. A gente cultuava a liberdade, e uma das liberdades importantes de cultuar naquele país que havia acabado de sair da ditadura era a liberdade do corpo. A faculdade é aquele momento em que você já está virando adulto, mas não é de tudo. Por um lado, você pela primeira vez tem liberdade de chegar em casa na hora que quer, bebe quando deseja, está ganhando o primeiro dinheiro da vida. Agora, por outro, você ainda está se acostumando com esse papel, entendendo os limites, não tem a responsabilidade total com os boletos. Na maioria dos casos não tem filhos. É um tempo de limiar. E como toda fase de transformação, é um tempo de experimentação. De muitas formas diferentes de experimentação. E uma delas é a experimentação com o corpo. Todo mundo de 20 anos posa um pouco, brinca com identidades para descobrir qual lhe serve bem. Todo mundo nessa idade está tentando descobrir quem é. Eu sei que essa não é a realidade para todo mundo. Eu sei que tem gente que, por estar na faculdade, está ralando muito. Que tem gente que sequer consegue chegar no ensino superior. Mas isso não muda o fato de que a experimentação acontece, que os limites entre liberdade e responsabilidade vão sendo descobertos por todo mundo. E sim, faz parte da cultura de estar numa universidade e, às vezes, flertar com alguma forma de nudez em público. Abaixar uma bermuda, fazer um topless, até às vezes mais do que isso. Ninguém passa por uma faculdade sem ter ouvido alguma história do tipo numa festa, numa viagem, em alguma situação. Desafiar a autoridade, questionar limites, isso é parte fundamental da adolescência e de ser um jovem adulto. E sim, isso quer dizer que uma aluna pode, deve e vai questionar um professor ou uma professora. E todo professor universitário sabe que isso vai acontecer. Eu não sou professor, nunca fui. Mas eu sou filho de um professor e fui criado entre professores. Lidar com os questionamentos dos alunos faz parte de ser professor. Mas aí entra a questão dos limites que você encontra. Se você tira a roupa num ambiente em que não cabe, talvez role uma suspensão, vai tomar uma bronca, vai descobrir que ofendeu gente. Essas coisas ensinam na vida. Você pode debater com a professora, claro que pode. Pode questionar um ponto de vista, o currículo, claro que pode tudo. Mas no final do curso, quem dá a nota é a professora, e ela dá em cima do currículo que ela definir, não do que o aluno quer. Isso vale para o aluno que acha que os professores são comunistas perigosos, disfarçados, tentando doutrinar. Vale também para alunos que consideram que a biografia está europeia demais, branca demais ou heteronormativa demais. Ninguém é obrigado a buscar aquele diploma daquela faculdade. Mas se quer tirá-lo, tem condições. Quer mudar, não tem problema. Se forma, faz um mestrado, tira o doutorado, se emprega como professor, galga a carreira até o ponto em que é você quem muda o currículo. Antes disso, pode protestar, se queixar, tenta convencer, mas há uma autoridade. E olha, em geral, o momento em que a gente, enfim, descobre que temos responsabilidades e que elas limitam nossas liberdades é por aí mesmo, pelos 18, 20 anos. E a gente descobre isso justamente quando pode testar os limites. O ponto todo aqui é o seguinte, a história da Universidade de Santa Amaro começa a aparecer, não teve rigorosamente nada de agressão sexista, teve um bunda lelê, teve gente jovem fazendo bagunça.
uma torcida provocando a outra. E se foi isso mesmo, que coisa cruel é que um vídeo arrancado do seu contexto, meses após o acontecimento, por causa de um momento de inconsequência, de uma bobagem, vai custar a expulsão de 6 rapazes. Talvez alguns deles não consigam voltar para outro curso. Por quê? Porque uma expulsão de faculdade dificulta muito a vida. Isso pode definir por completo a vida inteira de uma pessoa. Quando foi que chegamos a esse nível de crueldade? Quando foi que nós, brasileiros, nos tornamos careta a esse ponto em que toda nudez se torna automaticamente sinônimo de violência? Existe sexismo, existe misoginia, existe homofobia, como existe transfobia. Precisamos trabalhar para a criação de uma sociedade mais aberta às diferenças, às diversas possibilidades de sermos humanos. Mas um pedaço da esquerda está criando um ambiente no qual toda acusação de sexismo, de homofobia, de transfobia é imediatamente acatada como verdadeira. E isso é uma arma para acuar. Não dá para cobrar garantismo para político de esquerda com uma mão e agir na base do linchamento que dispensa a apresentação de provas, calma para julgar e compreender uma situação com a outra. Não pode ter uma classe de crime moral que leve imediatamente ao julgamento sumário. E está tendo. O nome disso é moralismo. Isso não tem nada de diferente do que fazia a turma do Escola Sem Partido, do MBL. O método é o mesmo. E é isso que a gente está criando. A liberdade para experimentar com gênero e com corpo, com seus limites e possibilidades, principalmente na juventude, quando mais precisamos dessa liberdade, vale para todo mundo. Vale, inclusive, para rapazes heterossexuais. Só que dentro de inúmeras empresas, e isso é particularmente forte nas faculdades, tem uma classe de acusação que leva ao rito sumário. Essa semana que passou, isso aconteceu com uma professora de comunicação da Federal da Bahia. E aconteceu com alunos das universidades de Santa Mara e Santo Camilo. Expulsos porque um bando de gente desinformada na internet decidiu julgá-los sumariamente. A gente não sabe ainda o que aconteceu ali, mas as imagens divulgadas até agora não permitem sustentar nenhuma das acusações que estão sendo feitas. Assim como o áudio da interação entre a professora e sua aluna não sustentam a acusação de transfobia de forma alguma. O que há é uma professora assustada, acuada por uma aluna que ela está percebendo ali tem o poder de ferrar com ela. Vamos direto ao ponto aqui. O que um movimento que deseja uma transformação social precisa fazer, sempre precisou fazer, é convencer gente suficiente na sociedade de que a mudança é necessária. O que esses movimentos fazem hoje é outra coisa, são movimentos moralistas coercitivos, dogmáticos. Sua arma é imposição. E sabe com quem conseguem se impor? Com reitores de universidades, com professores de comunicação, com políticos progressistas, com artistas. Põe aí na lista quem já concorda que a mudança é necessária, porque são esses os que ficam intimidados. Sabe quem não fica intimidado? Os conservadores, os caretas, os reacionários. Esses não. Esses adoram o moralismo de esquerda. Porque quanto mais episódios como esse de confundir bunda lelê com sexo, de aluna trans provocando um levante nacional contra uma pessoa indefesa, quanto mais isso acontece, mais os reacionários dizem, tá vendo? Tá passando dos limites. Vamos proteger nossos filhos. Esse troço, do jeito que tá, alimenta a extrema-direita. Tá na hora de a gente chamá-lo pelo que é, um movimento dogmático, careta, moralista, fundamentalista. Um movimento que substitui o livre debate por coerção.